Fala, meu povo! Está começando mais um episódio do Falando de Vocação. Eu me chamo Erickson. Eu, Antônio. E nós somos noviços salesianos. Pois é, enfim, depois de tanto tempo, chegou finalmente o terceiro episódio da série Falando de Vocação. O mês de agosto acabou, né, Antônio? Mas a gente ainda continua falando de vocação porque é sempre necessário continuar lançando sementes. E hoje nós temos um tema bem polêmico, né, Antônio? Pois é, um tema que a gente lançou para vocês e a gente vai responder as suas perguntas, as dúvidas sobre a vida religiosa. Exatamente isso. Hoje o episódio ele conta com a interação de vocês, porque nós lançamos lá no Instagram e choveu de perguntas, né, Antônio? Muitas perguntas. Foi muito difícil selecionar as melhores perguntas até meio cabulosas. Mas hoje nós temos um convidado especial, né, Antônio? E bota especial nisso. Arthur, venha pra cá, Arthur! Vem, Arthur! Você tá querendo ver? A minha alegria. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, por estar aqui mais participando deste vídeo com vocês, queridos jovens, com vocês, queridos irmãos aqui, para poder partilhar de fato sobre a vida religiosa, que é uma vida muito bonita, uma vida que para nós nos chama a santidade. Então vamos direto ao ponto, as perguntas quebrando tabus sobre a vida religiosa. A primeira pergunta é da Camila de Manaus e ela pergunta: o salesiano irmão pode casar? Salesiano irmão, como o salesiano presbítero, faz os votos de obediência, pobreza e castidade. Então, ele não deixa de ser religioso, mesmo sendo irmão, mesmo não sendo presbítero. Ele não pode casar, faz o voto de castidade, obediência e pobreza. Vamos então para a próxima pergunta, a pergunta lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha terra querida, a jovem Letícia, ela que quer saber um pouco da nossa rotina. Então a pergunta dela é: como é a rotina de vocês? Nossa rotina é uma rotina bem exigente, diversificada, com vários momentos comunitários e também individuais. Momentos de fraternidade, momentos de orações, momentos de esportes também que nós temos na nossa comunidade. E é claro, também não podemos deixar de falar sobre os momentos de estudo, a qual nos dedicamos a estudar as Constituições salesianas, as Sagradas Escrituras, sobre Dom Bosco, que é uma pessoa muito importante, as aulas de italiano e também as aulas de música, onde aprendemos a cantar. Então nossa rotina ela é diversificada nestes momentos. E é claro que aos finais de semana nós temos também a nossa pastoral com o oratório salesiano, com a participação dos jovens de Babacena, momentos de brincadeira, momentos de lanche, momentos de boa tarde, que são muito diversificados. E a próxima pergunta vem lá do Rio de Janeiro, é a pergunta do jovem Mateus. Como é o processo formativo dos salesianos? Bem, o processo formativo dos salesianos não difere muito das outras congregações. Vida religiosa como um todo, existe um processo de etapas até a profissão, os primeiros votos, né, da vida religiosa. Então começa ali com o aspirantado, em seguida vem a próxima etapa, que é o pré-noviciado, em seguida vem a etapa, que é a etapa canônica, que é a etapa do noviciado. E em seguida, ao final do noviciado, que é 1 ano, aí o candidato professa os seus primeiros votos. E aí, no caso dos salesianos, nós passamos para a etapa do pós-noviciado, que é a etapa da filosofia. Em seguida, vem a etapa do tirocínio, que é a etapa da assistência. Por fim, depois de 2 anos de tirocínio, o candidato vai para a teologia. Ele começa uma preparação mais direta à vida presbiteral. E aí, enfim, ele vai continuar a sua formação, que é a formação permanente. É destinado por uma comunidade, exerce ali a sua missão como salesiano. O Erickson falou tantas fases formativas e ele falou sempre em comunidade. Então, uma pergunta diretamente do Ceará. A pergunta da Mariana, ela manda pra gente: os religiosos sempre moram em comunidade? Sim, os religiosos moram em comunidade, porque ser religioso, a vida religiosa, é viver a radicalidade do segmento de Cristo. Então, Cristo, por si próprio, viveu em comunidade. Então, nós, imitando a Cristo, querendo seguir o próprio Cristo, sempre vivemos em comunidade, nunca sozinhos, nunca individual, mas sempre em comunidade, sempre com os irmãos, juntamente conosco. Outra pergunta muito importante aqui que mandaram lá diretamente do estado de Minas Gerais,
casa daqui, da cidade de Belo Horizonte. A jovem Ana Júlia, ela mandou a pergunta assim: um religioso pode ter posse de bens? Usa cartão de crédito? Religioso salesiano especificamente aqui que estamos dizendo, ele não tem a posse de bens por justamente viver em comunidade, viver esse voto de pobreza. Então ele deixa o que é dele para viver em comunidade e tudo que é da comunidade também ser dele. O religioso ele não tem posse de bens e consequentemente não tem o cartão de crédito dele pessoal. Jonas de Belém do Pará pergunta o seguinte: é verdade que vocês rezam toda hora? Essa é uma pergunta bastante interessante porque toca num ponto específico do carisma salesiano. O carisma salesiano nos propõe a contemplação na ação. Então eu poderia dizer sim, que nós salesianos rezamos a todo momento, a toda hora. Mas isso não quer dizer que a gente vive 24 horas dentro da capela. É claro que nós temos o nosso momento específico de encontro com o Senhor na capela, diante do sacrário. Temos os momentos de oração comunitária, como já foi falado pelo nosso irmão Arthur, a reza da liturgia das horas, temos o momento da missa, da Eucaristia, claro, todo santo dia, temos o momento da reza do terço e a oração pessoal, que é uma particularidade de cada salesiano. Então, mais uma pergunta aqui, diretamente Palmas, Tocantins, da Juliana. Um religioso pode visitar a família? Com que frequência? Sim, o religioso pode visitar a família. Tem uns que demoram mais para conseguir essa visita, mas sim, nós podemos visitar a família e a frequência varia de cada localidade, de cada inspetoria, né? Que, falando da experiência da inspetoria São João Bosco, tiramos algum tempo em julho, no meado do ano, e no final do ano também tiramos um tempinho para visitar a família. 21 dias. Uma outra pergunta do jovem Lucas, lá do Rio Grande do Sul. Aqui a pergunta: com quantos anos se pode entrar na vida religiosa? O jovem pode adentrar a vida salesiana ali, terminando o seu ensino médio. E aí, claro que vai variar no Brasil por inspetorias. É que se faça esse início desse processo depois de terminar o seu ensino médio. Mais ou menos ali com 17, 18 anos de idade, já pode estar adentrando a vida religiosa salesiana. Se fazer os primeiros votos como salesiano de Dom Bosco, claro, depois do noviciado, tem que ter 18 anos. Então, justamente, nós colocamos esta idade nas nossas regras e a própria igreja já coloca como regra canônica ter 18 anos para professar os seus primeiros votos. Então, a última pergunta vem do Rafael, lá de Recife. Religioso é proibido a ir a festas? Depende do tipo de festa, né? Se forem festas saudáveis, se forem festas que te edifiquem, é permitido sim que o religioso vá a festas. Inclusive, nós temos dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, festas que são os encontros de comunidade, são as convivências. Nós, de forma mais específica, salesianos, nós temos o sarau cultural, que todo mês realizamos com um tema diferenciado. E aí, porque a alegria fomentam a fraternidade. Agora, eu não sei se ele quis perguntar se eram festas baladas, forem os forrós da vida. Diria que não seria conveniente. Meninos, é isso. A gente agradece, né, Antônio, as perguntas que foram enviadas pelos nossos jovens. Muito obrigado pela interação. Se esse vídeo bombar, a gente vai fazer mais vídeos neste estilo, de colocar nossa caixinha de pergunta lá no Instagram, @noviciado-salesiano, para vocês mandarem as perguntas de vocês, para que cada vez mais o nosso conteúdo seja feito por vocês, porque ele é feito com muito carinho para vocês. Então aqui a gente encerra mais um episódio do Falando de Vocação.